A verdade sobre o imposto do aluguel no Brasil. E aí, na PF, na PJ, o que muda antes e depois da reforma tributária? Se você recebe aluguel de imóvel no Brasil, precisa prestar muita atenção no que eu vou te falar agora. Muitas pessoas hoje estão pagando até 27,5% de imposto sobre o aluguel. E sabe qual é o pior? Muitas vezes sem precisar pagar tudo isso. E com a reforma tributária, o que está acontecendo no Brasil, a forma de tributar o aluguel, ela pode mudar completamente dependendo da forma que você estrutura o seu patrimônio. A pergunta agora é, vale mais a pena receber o aluguel como pessoa física ou pessoa jurídica? E o mais importante, o que muda com a reforma tributária? Então nesse vídeo eu vou te explicar exatamente, de uma forma bem simples, quanto se paga de imposto sobre o aluguel na pessoa física, quanto se paga na pessoa jurídica e quando vale a pena criar uma holding imobiliária, por exemplo. E o erro que faz milhares de brasileiros pagarem muito mais impostos do que deveriam. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode economizar muito dinheiro para você que quer alugar e ainda não sabe como fazer. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Alan Campione, eu sou contador e CEO aqui da CSP, uma empresa de contabilidade com mais de 40 anos de histórias, especializadas em planejamento tributário, estruturas patrimoniais e principalmente holding familiar. Aqui no canal eu sempre trago conteúdos que podem ajudar empresários e investidores a pagarem menos impostos de forma legal, proteger o seu patrimônio e principalmente tomar decisões estratégicas. Então já aproveita aqui, deixa seu like. Vamos lá então, nessa primeira parte aqui, o imposto do aluguel na pessoa física. Vamos começar pelo cenário mais comum do Brasil e do brasileiro. Quando a pessoa tem um imóvel no próprio nome e recebe aluguel direto na pessoa física. Isso é bem comum, né? Então nesse caso, como que esse imposto é pago? Ele é pago através do Carnê-Leão e a tributação ela segue a tabela progressiva do imposto de renda. Hoje as alíquotas elas podem chegar até 27,5%. Ou seja, se você recebe, por exemplo, até R$10.000 de aluguel por mês, dependendo das deduções, você pode pagar até quase R$3.000 de imposto. E isso é um dos maiores problemas que nós vemos na prática. Muitos proprietários de imóveis não fazem nenhum tipo de planejamento tributário. Simplesmente recebem o aluguel e pagam o imposto máximo. Ou pior ainda, acabam nem pagando imposto por falta de conhecimento, correndo o risco gigante de cair numa malha fiscal e ser penalizado. Parte 2 agora, o imposto de aluguel na pessoa jurídica. Então, ou seja, vou abrir uma empresa para mim regularizar os meus bens e meus rendimentos. Então vamos imaginar um cenário. Esse mesmo imóvel está dentro de uma empresa patrimonial, uma empresa criada apenas para administrar os imóveis e receber os seus aluguéis. Nesse caso, a tributação ela pode ser muito menor do que na pessoa física. Claro que dependendo do regime tributário escolhido. A carga tributária ela pode variar de 9, 11 ou até 15, dependendo do tamanho do seu rendimento. Ou seja, em muitos casos, menos da metade do imposto na pessoa física. Além disso, existe uma série de benefícios. Por exemplo, organização patrimonial, facilidade numa sucessão familiar, a proteção e segurança dos seus bens e a separação do seu patrimônio pessoal com empresarial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, se esse conteúdo está te ajudando. Por isso que cada vez mais empresários e investidores estão criando as holdings patrimoniais não só para proteger os seus bens, mas principalmente para eficiência tributária, pagar menos impostos. Agora a parte 3, o erro que muita gente ainda comete. Mas aqui existe um erro muito comum, tá? Muitas pessoas acreditam que basta abrir um CNPJ, colocar o imóvel dentro da empresa e está tudo certo. Mas, vem cá, não é tão simples assim. Existem diversos fatores que precisam ser analisados. Por exemplo, quantidade de imóveis, valor do aluguel, custo de aquisição, ganho de capital futuro, sucessão familiar, estrutura societária e até mesmo o que eu quero fazer com esse imóvel. Por exemplo, eu preciso classificar ele de forma correta. Se isso não for bem planejado, essa estrutura ela pode acabar aumentando o seu imposto ao invés de reduzir. Então olha o tamanho do benefício de ter uma contabilidade especializada que vai te ajudar a planejar o seu patrimônio. E agora vem a parte número 4, né? Mas o que muda agora com a reforma tributária? Afinal, a reforma tributária ela vai impactar com relação aos aluguéis. Então vamos falar agora sobre reforma tributária. Esse é o ponto mais importante que muita gente ainda não percebeu. A reforma tributária ela está mudando completamente o sistema de tributação no Brasil, principalmente na parte de consumo e estrutura empresarial. O imposto vai ficar mais caro. Mas não é você que vai pagar a conta, quem vai pagar é o consumidor final, porque você vai precisar repassar isso dos seus aluguéis. Mas para quem possui patrimônio imobiliário, isso abre duas discussões importantes. Pensa comigo aqui, primeira, a reorganização patrimonial e segundo, o planejamento sucessório. E isso são em certos momentos que a gente precisa parar e pensar para planejar. Existe um risco muito relevante no futuro, o aumento da tributação sobre o patrimônio e a renda.
Diversos especialistas eles já discutem, inclusive, por exemplo, aumento de ITCMD. Inclusive, já existe lei sancionada que muda a forma de calcular o ITCMD, que não é mais com base no valor histórico e com base no valor de mercado. Olha o tamanho da discussão que isso deve gerar, não só na parte administrativa, mas principalmente no judiciário. O maior controle sobre a renda não declarada, afinal, é muito comum não ter rendimentos de aluguéis declarados, mais comum do que você imagina. E principalmente agora, cruzamento dos dados patrimoniais. O que antes não acontecia, com a tecnologia que o governo está investindo no cruzamento das informações entre cartórios, Receita Federal, prefeituras, isso tende a acontecer com muito mais facilidade com o avanço da tecnologia. Se você não se planejar, esse imposto vai ficar mais caro. Mas agora dá um like aí para quem não quer pagar mais impostos, né? Agora a parte número 5 é quando uma holding imobiliária faz sentido. É importante você entender qual que é o momento de abrir esse tipo de empresa. Uma holding imobiliária ela pode fazer sentido quando existe mais de um imóvel, renda recorrente de aluguel, planejamento sucessório ou patrimônio relevante que precisa de um planejamento. Nesses casos é possível estruturar a gestão dos aluguéis, ou seja, pagar menos impostos, proteção patrimonial, sucessão familiar organizada e eficiência tributária. Afinal, lembra que eu falei? Se você não se planejar, com uma PJ, ou seja, com uma estrutura de holding, você pode pagar mais do que deveria por falta de planejamento. Mas agora compartilhe esse contato para quem tem aluguel ou é amigo seu e ainda está pagando mais impostos. Ou pior ainda, não está pagando por falta de conhecimento. Aqui na CSP nós temos estruturado diversos projetos de holding patrimonial, holding familiar, e de planejamento sucessório para empresários, investidores e famílias que querem proteger o seu maior legado, que é a sua família e o seu patrimônio. E principalmente trabalhar com imposto de forma estratégica. E uma coisa é certa, quem deixa para pensar nisso apenas no inventário, normalmente paga muito mais caro. E não é só para mim não, é para o advogado também. Então quero saber aqui, se você possui imóveis alugados ou está pensando em investir em imóveis, vale muito a pena fazer uma análise e um diagnóstico tributário da sua estrutura patrimonial antes de você começar a executar sem planejamento. Então aqui na descrição do vídeo, inclusive já compartilha esse vídeo com alguém, eu vou deixar um link para você solicitar um diagnóstico empresarial e patrimonial que vai te ajudar. Aqui nós temos um time de especialistas na CSP que pode te ajudar a planejar o seu patrimônio. Aqui nós analisamos seus imóveis, sua tributação atual e mostramos exatamente se existe oportunidade de redução de impostos e organização patrimonial. E o melhor, se está no momento certo de abrir esse novo negócio. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funciona a tributação dos aluguéis no Brasil, independente da reforma tributária ou não, deixa seu like aqui.